Olá, bom dia Brasil, boa tarde aqui. Eu falo da capital francesa, mais conhecida como Paris. Meu nome é Jéssica Moreira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre abdômen, né? Qual que é a importância, o que é abdômen, se a gente precisa estar treinando. E vamos responder a famosa pergunta que eu recebo, acredite se quiser, eu recebo muito. Se abdominal faz perder a gordura da barriga, tá bom? Eu vou dar só uns minutinhos aqui pra gente começar. Vou começar pra vocês, então já envia aí pra mim essa live pra aquela pessoa que quer saber se o abdômen faz perder a barriga ou não. Já envia aí pra umas 3 pessoas que a gente vai começar aqui, tá bom? Eu vou só... Isso. Vou consertar algumas coisas aqui. Pera aí. E a gente vai saber. Gente, o reflexo do óculos é aquela lente azul da anti-reflexo, né? Então fica meio... Eu vou tentar falar um pouco de lado aqui pra ver se dá certo. Falando um pouco de lado. Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Espero que esteja todo mundo bem. Vamos começar aqui então, 4 horas aqui na capital francesa, mais conhecida como Paris. A gente vai falar hoje sobre abdômen. Então vamos primeiro entender, né? O que é abdômen? O que significa? Vulgarmente conhecido como a barriga, né? Então, que geral fala é a barriga. Mas essa é a parte, é a parte que a gente chama na anatomia de abdômen, que fica do tórax à região da pelve. Isso é conhecido como o abdômen. E no seu interior fica a maior parte dos nossos órgãos, tá bom? Só pra gente entender, eu sei que é simples, né? Todo mundo, abdômen é a região da barriga, e eu sei que ali dentro fica os órgãos, só que tem gente que não sabe, né? E a gente vai entender um pouquinho aqui quais são as funções, né? Quais são as funções do abdômen. Então, o abdômen ele tem uma função protetora. Ele serve como uma camada protetora. Imagine assim, como se fosse um cinto bem grande que tá ali envolvendo, apertando ali, segurando. Ele tem uma camada protetora, né, dos nossos órgãos. É por isso que ele precisa de ser treinado, né? Ele vai estar ali responsável, ele tem um papel de estabilizar a coluna, ele tem um papel de prevenir lesões musculares e discais. E ele, assim, acaba que a nossa coluna a gente usa o dia inteiro. A gente vai usar a nossa coluna. Não precisa de você fazer um exercício para você estar usando a coluna, né? Se você tá movimentando, se você anda, você já tá usando. Você já tá usando ali a sua coluna. Então, a gente precisa sim trabalhar, porque, igual eu falei agora, para quem tá entrando agora, o abdômen ele é responsável por estar ali como proteção dos nossos órgãos. E ele vai estabilizar a coluna, vai estabilizar ali a região da pelve. A gente vai olhar isso um pouquinho mais para baixo. Então, assim, a gente sabe já aqui o que é abdômen, a gente já sabe qual é a função dele. É basicamente a proteção dos nossos órgãos e ali a proteção do nosso eixo, o eixo do nosso corpo, que a gente vai falar aqui também. E a gente vai falar aqui em quantas partes ele é dividido, né? Se ele é dividido, se ele tem partes, se é uma camada, porque tem muita gente que acha que o abdominal é uma camada que você tem ali na barriga. E não é. A gente tem a primeira parte, que é a camada interna, a primeira camada, que é a transversa. A primeira camadinha do nosso abdômen ali, né? Que é a que fica por baixo. A gente tem a segunda camada, que é a camada do oblíquo interno, tá? A gente tem, olha aí, primeira camada, que é o transverso, oblíquo interno.
A gente tem a terceira camada, que é a do reto abdominal. Só aí já foram 3 camadas só de abdômen. E a gente tem também a camada do oblíquo externo, que é a camada lateral, tá bom? Olha só para vocês verem, muita gente acha que o abdômen, ele é composto por uma camada que tá ali. Não é, a gente viu que tem 4 partes, não é só uma camada. Ele é composto por 3 camadas e uma lateral. E uma forma geral que a gente treina, né? Uma forma geral que a gente treina o abdômen é dividido em 3. A gente treina o supra, o infra e o oblíquo. O que é o supra, né? Só um minuto que eu vou falar com vocês. Tô aqui com meu bom cafezinho, né? Então vamos lá. O que é o supra? O supra seria a região acima do umbigo. É a região que a gente trabalha em cima do umbigo. O infra, abaixo do umbigo. E o oblíquo seria as regiões laterais, tá bom? Seria a região lateral ali, a região que a gente também tem que trabalhar. A gente não pode fazer somente um tipo de abdominal. Ah, eu subo ali, eu abraço o joelho, então é aquele abdominal que eu faço. Não, a gente tem que trabalhar todas as partes do abdômen, tá bom? A gente tem que estar trabalhando todas as partes. E como a gente viu aqui, ele tem a função de proteção dos órgãos, mas também ele tem a função de estabilização do nosso corpo. Então é muito importante que a gente esteja trabalhando a musculatura do abdômen. A gente viu aqui até agora em quais partes ele é dividido. Ele é dividido em 4 partes, né? A gente viu também como a gente treina, que a gente divide ali supra, infra e oblíquo, né? Supra do umbigo para cima, infra do umbigo para baixo e o oblíquo são as laterais, tá bom? E agora a gente vai entrar numa parte que a maioria das pessoas não conhecem, né? Que é a parte do core training. O que seria isso? Nada mais é do que o treinamento do núcleo do nosso corpo. Eu não sei se você sabe, já ouviu falar, acha que é a mesma coisa do que só o abdômen. Ah, é a mesma coisa, é só um nome que usa além ali. Eu não sei se você tem noção do que é isso, mas aqui a gente vai aprender um pouquinho. Então, vamos lá. O core training, ele é a região do abdômen também, tá bom? Ele é a região do abdômen, porém, ele não é só a região do abdômen. Ele é composto pelo abdômen, ele é composto pela região da lombar, ele é composto pela região do glúteo e da pelve. Então, assim, é o nosso eixo, né? É como se fosse ali a base do nosso corpo, tá bom? É a base do nosso corpo que é o que a gente chama de core training, que é o treino, que é o núcleo, né? O que poucas pessoas trabalham hoje em dia. As pessoas às vezes focam no abdominal e quer saber se o abdominal vai fazer perder a barriga, perder a gordura da barriga, mas não tem noção que a gente tem um núcleo ali que a gente precisa de trabalhar. A gente precisa de estabilizar aquela parte, deixar aquela parte forte, né? Então, assim, muita gente acha que é só a região do abdômen. E ele não é só a região do abdômen. A gente viu que ele é composto por várias partes. É basicamente a região central ali do seu corpo, né? Abaixo do tórax até a região da pelve. Você tem todo como se... Imagina ali como se você tivesse ali um cinturão preso em você. E aquilo ali tá te dando uma sustentabilidade. Aquilo ali tá te dando toda a força dos seus movimentos no dia a dia, né? E a gente vai ver a importância do core training, a importância da gente deixar essa parte do nosso corpo bem estabilizada, porque ele é responsável pela sustentação e estabilização de praticamente todos os movimentos do nosso corpo. Você já parou para pensar
o que é uma região ser responsável pela maioria dos movimentos do seu corpo? A maioria. E ao longo da vida, a gente começa a envelhecer. A gente costuma falar assim, eu tô envelhecendo e você tá perdendo, às vezes, alguns movimentos. Quando a pessoa começa a envelhecer, eu já não consigo abaixar aqui direito, eu já não consigo pegar isso aqui no chão, eu já não consigo fazer esse agachamento aqui dessa forma. E lembra, dá pra gente lembrar de uma coisa aqui, que as pessoas, quando elas vão ficando mais velhinhas, tem uma tendência do corpo ele começar, né, a ficar um pouquinho mais pra frente, a pessoa começa a perder ali um pouco do quê? Da sustentabilidade. O que é isso? É o core training. Às vezes, se ele for bem trabalhado, a chance é que você possa envelhecer com qualidade, né, e sem perder os movimentos normais do seu dia a dia, né? Você não vai perder ali os movimentos, você vai continuar com os movimentos. É claro que não vão ser os mesmos, mas a gente pode estar melhorando, sim, os movimentos. Então, só pra gente recapitular aqui, o core training, ele é o núcleo do nosso corpo, tá bom? E assim, ele vai estar ajudando a gente a manter essa estabilidade do corpo num todo, tá? Ele vai estar ajudando a gente a fortalecer. E assim, o core training, ele é responsável, né, pela segurança, pela base ali do nosso corpo. Sem ele, gente, se tiver algum problema nesse eixo, você não consegue fazer nada, você perde os movimentos. Então, é uma região que a gente precisa de treinar. É uma região extremamente importante que a gente precisa de treinar. E a gente pode também usar o fortalecimento do core training para prevenir lesões, né? A gente pode evitar ali lesões. E a gente pode também estar aumentando a nossa força e a potência muscular. Como eu disse, através do eixo, né, que a gente tem, que é a parte central do nosso corpo. Se a gente trabalha aquela parte, a gente pode sim estar aumentando a potência, aumentando a nossa força, corrigindo postura, dando estabilidade para a nossa coluna, né? O nosso corpo um pouquinho mais seguro, a gente tendo os movimentos do nosso corpo normal, movimentos básicos. Eu nem tô falando aqui da gente estar treinando, não. Aqui eu tô falando de movimentos básicos, porque você usa o corpo o tempo inteiro. Então, assim, é muito importante. Igual eu falei, ele estabiliza a coluna, a sua lombar, a sua pelve, o quadril. Então, só para você não ficar perdido, né? O abdômen. A gente viu aqui o que é o abdômen. A gente acabou de ver. O abdômen, mais conhecido ali como a barriga, é uma proteção, né, para os nossos órgãos. Só que ele não é somente isso. Além de ser uma proteção, ele precisa ser treinado, porque ele vai estabilizar ali sua coluna, vai te ajudar a estabilizar um pouco do corpo. E o que a gente viu? Em que partes ele é dividido, né? Que ele é dividido em 4 partes, são 3 camadas e uma camada lateral. Então, a gente sabe que abdominal não é, o abdômen ali, ele não é uma parte, uma camadinha que tá ali abaixo, tá? E a gente divide ele para treinar, é muito importante a gente treinar em 3 partes, supra, infra e oblíquo, tá bom? É muito importante a gente treinar as 3 partes do abdômen. E a gente começou a ver o que é core training, que é o treino do núcleo, que ele inclui o abdômen, tá? Ele inclui o abdômen, porém ele não é só o abdômen. Ele é a nossa lombar, ele é a pelve, ele é o glúteo, é o movimento ali, a parte central do nosso corpo, tá bom? Vendo isso aqui até agora, a gente já viu a importância do core training, o quanto ele é importante para estabilizar o nosso corpo e para a gente ter movimentos normais, movimentos simples, tá bom? Não precisa de ter, mas é só para exercício? Não, é para te dar uma qualidade de vida. E um exemplo que eu vou dar aqui de um exercício de core training, a prancha isométrica, que é o que a maioria detesta, né? Porque ele é um exercício extremamente completo e eficiente. Então, você está trabalhando ali não só o seu core training, como você trabalha ali a musculatura da perna, a musculatura do braço. Então, aí você percebe que às vezes assim, 1 minutinho que você tirar do seu dia
você consegue fazer ali um pouco de prancha isométrica, né? E você consegue estar trabalhando. Claro que tem muitas outras coisas, eu vou estar mostrando para vocês na prática. Eu creio que eu consigo estar mostrando esse final de semana na prática o que é o treino de abdominal, o que é o treino de core training. Eu vou estar mostrando para vocês um passo a passo, a gente faz uma live aqui. Primeiro eu quero que você entenda, né? Eu quero que você entenda o que é. Então, se a gente entendeu até aqui, vamos chegar no ponto que foi o início dessa live. Abdominal perde a gordura da barriga ou não? E aí? Faz perder a gordura da barriga ou não? O que você acha, né? Se é mito, se é verdade, se não é, se faz perder, se é só enrolação. Vamos descobrir isso aqui. E eu sei, assim, que muita gente sabe também para que serve, sabe o que funciona, mas ainda tem um número enorme de pessoas que não fazem ideia, por isso que eu tô aqui, do que é o abdômen, de quantas partes ele é dividido, o que é o famoso core training, o que precisa ser trabalhado, por que precisa. Então é por isso que eu tô fazendo, é para as pessoas que não têm noção do que é. Que precisa de entender um pouco do que é para saber a importância. Porque se eu falar com você assim, treina lá, faz o core training em casa. Mas pra quê? Pra que eu vou fazer? Quando você sabe a importância de você fortalecer a parte do núcleo do seu corpo, que você pode perder movimentos ao longo da sua vida, e se você quiser, você pode estar fortalecendo justamente para você não envelhecer e começar a perder movimentos. E começar a perder a estabilidade da sua coluna. Então, assim, gente, uma dica que eu dou pra vocês é um pouquinho por dia. Faz pelo menos o básico. Tenta se movimentar, trabalhar o abdômen, o core training, igual eu falei pra vocês, que é extremamente importante. Tente trabalhar pelo menos o básico, pra você ter qualidade de vida, que eu nem quero chegar em outro ponto. Pra você chegar, pra você envelhecer com saúde, para você não chegar numa certa idade e perder ali os movimentos, né? Eu não consigo abaixar aqui, eu não consigo pegar isso, eu já não consigo mais fazer um agachamento igual eu fazia antes. Então fortaleça, porque ele vai te dar, o trabalho aqui vai te dar força, vai te dar potência, você vai conseguir estabilizar, né? Vai deixar todas as regiões bem fortalecidas e não vai ter esse tipo de problema. Então, sem mais demoras, vamos falar aqui então se sim ou se não. Gente, infelizmente não. Abdominal não faz perder a gordura da barriga. Seria muito legal se fizesse, porque não é tão cansativo, né? Você sente ali a liberação do ácido lático, por isso que queima, né? Depois eu posso explicar um pouco disso pra vocês. É por isso que ele queima na hora que você tá fazendo, né? Porque senão não faria um pouco de sentido, né? Mas ele não faz você perder. Eu vou tentar explicar aqui, que o que eu tenho são só essas canetinhas. Aqui tá a região do seu abdômen, tá? Aqui tá a região do seu abdômen. E aqui tá a região, a camada de gordura. Você tá trabalhando a região do abdômen, não tem nada a ver com a camada de gordura que tá ali na frente. Ela não vai desaparecer. Você pode fazer o tanto de abdominal que for. O que vai acontecer vai ser você fortalecer a sua barriga, você vai fortalecer a região do abdômen, você vai fortalecer a região do core training. Porém, a gordura vai estar ali. Ela não vai sair dali, né? Tem as formas que vai fazer ela sair dali. É muito bom você trabalhar o abdômen, mas se é o seu objetivo, se você pensa em fazer abdominal para perder a gordura da barriga, isso não vai funcionar. Como que você pode perder a gordura da barriga? Fazendo exercício. Você vai fazer atividade física que vai queimar a caloria. A gordura da barriga, ela só vai sair dali se você queimar a caloria, se você fizer alguma coisa para isso. Não necessariamente precisa de você fazer a musculação, o HIIT. Você pode fazer a atividade que você quiser, que você mais se adaptar. Não tem uma atividade certa que vai te fazer
perder a gordura ali. Você pode fazer qualquer atividade que te interessar, né? O importante é você escolher uma coisa que te agrade, porque aí você vai estar trabalhando, queimando sim a gordura do abdômen. Gente, é infelizmente mesmo, mas isso acontece muito. Eu recebo muita pergunta: qual abdominal que eu faço para perder a gordura da minha barriga? Então, não é abdominal, tá? A gente entendeu aqui hoje, só um breve assim, resuminho. Vamos de breve resuminho aqui. A gente entendeu o que é abdômen, a gente viu em quantas partes ele é dividido, qual que é a função, como que a gente treina o abdômen. A gente viu aqui também o que é o famoso core training, que não é, também é igual ao abdômen, fica por isso mesmo. Não é, tá? Ele não é só o abdômen, são várias partes envolvidas, é o que sustenta o seu corpo, tá? E a gente viu aqui finalmente que o abdominal não vai te fazer perder a gordura da barriga. O que vai te fazer é o exercício físico, é você ter ali intensidade, você precisa de queimar caloria, tá bom? Então, aconselho a você aqui, nessa live breve, curtinha aqui dessa sexta-feira, a você treinar o núcleo do seu corpo. E se seu objetivo é queimar a gordura abdominal, você precisa de fazer exercício. Não tem outra forma. Claro que a gente vai aliar ali com a alimentação, a gente vai colocar junto ali um trabalho psicológico, não é uma coisa só, tá bom? Não é uma coisa só. A gente tem todo um processo para perder a gordura, principalmente a gordura que é a indesejada, que é a do abdominal. Né? A gordura abdominal é geralmente o problema de todo mundo. É o problema ali porque ela é uma gordura muito difícil de perder. E também não tem como você perder somente a gordura abdominal. Não existe isso. Você consegue perder num todo. O corpo você perde a gordura num todo. Não existe, eu vou perder, eu quero só perder a gordura da barriga. Não tem como. A gente falou isso numa última live, que o corpo não entende que você quer só perder a gordura ali daquela parte. Bom, eu espero ter ajudado vocês aqui um pouquinho a entender o que é abdômen, o que é core training e desvendar esse mistério para muitos não, mas para muitos sim, que é um mito. Não é verdade de que o abdominal faz perder a gordura da barriga. Não faz, tá bom? Então você precisa de treinar. A gente vai ter esse final de semana live de abdominal. E vamos ter também live de treinamento de core training. Eu vou fazer um pouquinho para vocês, mostrando ali simples, básico, que você consegue fazer em casa, tá bom? Muito obrigado, né? Até a próxima. Muito obrigado aqui, ótima sexta-feira para vocês.